Nós vamos falar sobre concursos públicos e o dilema do concurseiro, com base no projeto de lei do deputado federal pela Bahia, pelo PSD, senhor Charles Fernandes, que prevê nesta proposta, obviamente, que se atingir o quórum de votação no Congresso, for aprovado, que, então, se tenha a isenção de cobrança da taxa de inscrição para aquele e aquela que comprovar que é desempregado por mais de um ano, com carteira, obviamente com a carteira do trabalho, ou, obviamente, também comprovando se não é nenhum empresário, e assim terá esse direito. Também prevê nessa proposta de lei a exigência por parte da bancada examinadora que elabora o edital e que faz a aplicação do concurso, que não cobre dos concurseiros na prova algo que não está estipulado ou fora do edital, ou ainda que esteja no edital, mas que foge da temática. Por exemplo, você vai fazer um concurso para assistente técnico, a exigência é de ensino médio. Não se pode cobrar disciplinas ou assuntos que fogem do ensino médio, que você não aprendeu no ensino médio. Ou seja, tem que ser o que você aprendeu. Se for do ensino superior, esse concurso é passível de recurso ou até mesmo de anulação. É isso que prevê também nessa proposta de lei. Bem como que as próprias empresas que fazem o concurso não de uma hora para outra ou sem motivo mude a data. Por exemplo, é para fazer o exame hoje. Não deu, um imprevisto, só daqui a 2, 3, 4 meses, né? E não só como mudar a data e mudar para muito tempo depois. E você pensa que isso não existe? E como existe. Claro, naqueles casos específicos de lei, força maior, caso fortuito, ok. Por exemplo, ocorreu um desastre, uma inundação, a sala que era para fazer o exame, então sofreu com algum vendaval, aí é óbvio, né? Agora o que não pode é do nada, por qualquer motivo. Bom, e esses são alguns gargalos que os concurseiros têm que enfrentar. Existem muitos outros que eu vou citar aqui. E por isso que eu pediria, não sei se tem a viabilidade, do próprio presidente, por medida provisória, em caráter de urgência, fazendo com que os próprios do Congresso pegasse essa pauta, essa temática e já votasse, uma espécie de reforma, uma reforma nos concursos. É necessária, porque nós temos um outro gargalo que muitos não falam, mas existe, que é o do cadastro reserva. Isso ali é a nítida configuração da indústria dos concursos, ou concurseira. É uma indústria, assim como existe a indústria da multa, a indústria do dano moral, o concurso tem virado indústria. Porque às vezes o sujeito não tem condições de pagar a taxa de inscrição, faz de tudo para conseguir, estuda, rala. Aí tem o problema às vezes de mudança do dia ou do local também da prova, que prevê aquele projeto que eu falei. Aí chega lá, não, estava no edital, às vezes ele nem percebe que é cadastro reserva. E mesmo sabendo que é cadastro reserva, vai na expectativa que vai ser chamado, porque está escrito lá no edital o seguinte, não, dentro de 2 anos vai ser chamado, vai ser preenchido esse cadastro reserva. Mas lá também diz que é prorrogável ou são prorrogáveis por mais 2 anos, ou seja, 4 anos. E aí não se chama aqueles que eles querem. E às vezes com viés político, esse sendo outro gargalo. Então você tem um gargalo da taxa de inscrição, você tem o gargalo da mudança repentina do local da prova ou também da data da prova, você tem a problemática deles cobrarem, né, a bancada examinadora algo que você não estudou e que nem estava no edital para lhe prejudicar, tem a questão aí do cadastro reserva, que é uma maneira de maquiar, né, o que eles realmente fazem, que é a indústria do concurso, e ainda tem a questão partidária, que às vezes você não tem um partido que está numa prefeitura, que está no estado, eles podem até saber
né? Ou ele já tem delineado, destinado àqueles que são do seu partido, né? E aí faz simplesmente para meramente cumprir a tabela, para cumprir a lei, entre aspas, porque tem que fazer pelo concurso público, para dar vaga pública e tal. Mas é balela. Então é necessário fazer uma reforma concurseira, porque o sujeito estuda, e aí tem 5 barreiras, né? No mínimo 5 barreiras, tem outras, né? O próprio desgaste emocional que se tem quando ocorre alguma frustração, a frustração nesses 5 índices que eu falei, que a pessoa começa a enxergar que pode ser um desses o problema, a questão da pessoa deslocar-se de um local para o outro também, né? Tudo tem um gasto. E é interessante essa proposta de lei, tomara que seja aprovada, mas é apenas 2, 3 gargalos, tem muito mais. Porque uma outra coisa ainda a se pensar é o seguinte, como já há essa possibilidade, se for aprovada, de a pessoa não pagar a taxa de inscrição, deveria de haver o seguinte, sabendo que a pessoa é desempregada e que ela está carente e necessitada, que garantir a vaga para essa. De haver uma espécie de cota para desempregados. Se tem cota para negros, cota para pobres, olha, teria que ter uma cota para desempregados, porque daí embarca negros, pobres e tudo junto. Porque vai ter emprego para o povo. Somente que aquele que quer trabalhar formalmente, porque não consegue pela via privada. Aí vai tentar pela via pública e tem uma série de barreiras. E às vezes estudando e muito, né? Não é o preguiçoso que simplesmente vai fazer o concurso por fazer. E às vezes faz e ainda passa. Ou às vezes faz com o indicativo, a ajuda do partido que ali está, né? E tal, do viés político, consegue também. Quando a partir do outro que gastou tempo estudando não ganha nada. Tem prejuízo em dobro ou em triplo. Isso é lamentável. É muito lamentável uma coisa dessa. Então, teria que criar essa cota para o desempregado. Seria muito interessante, porque daí estariam empregando gente realmente que está interessada em trabalhar, porque às vezes muitos fazem o concurso, mas não estão interessados em trabalhar, estão interessados no dinheiro, não são vocacionados. E tem pessoas que são vocacionadas, que têm interesse realmente servir a população, e esses às vezes passam aí pelo filtro, pela peneira equivocada de alguns concursos. É necessário reforma nesses concursos. Para encerrar, um exemplo ocorreu comigo. E é referente à taxa de inscrição, só para você ver como está atualmente a coisa. Eu fiz um concurso para a prefeitura aqui, deu certo. Com o mesmo número de assistência, tudo certinho. Não fui chamado porque tem questão de viés político, a gente sabe. A gente sabe. É pessoas que foi à frente, que a gente conhece que não tinha um mínimo de conhecimento ou o mínimo de possibilidade, foi porque está engajado politicamente aí com quem está na prefeitura. Aí ocorre que eu consegui a isenção nessa da prefeitura, né, do município. Vou fazer uma outra para um determinado local, acho que era para o estado, enfim. Não consegui. Sendo que a exigência, tanto do município para o estado, era a mesma. É só demonstrar a declaração de pobreza e se tivesse, então, acho que é o NIS, né? Que é o número de identificação social ali da assistência social para garantir, então, a isenção, já ganhava. Eu mostrei de certo e não, falta alguma coisa. Eu disse, como que para um lado deu, para o outro não deu? É isso que acontece, eles interpretam também de uma maneira equivocada à luz do seu bel prazer, vamos dizer assim, do seu querer. Isso é lamentável. Talvez associar um sobrenome que eu venha a ter, que seja um sobrenome conhecido e que eu venha a ser rico, que não precisa. Fato é que não é comprovado isto. Inclusive que nas próprias comprovações da declaração de pobreza foi demonstrado. Então até nisso o camarada sofre, o pobre sofre em tudo. Né? Sofre quando até mesmo nesse caso, confundido com alguém que não é. É lamentável mesmo, é lamentável. Tomara que o senhor presidente da República veja isso aí e faça uma reforma nos concursos, para de fato nós termos o melhor, tanto para o Brasil como para os concurseiros de verdade que estudam e não passam por conta dessas barreiras aí. E na realidade não é que não passam, tem aqueles também que passam e não são chamados, né? Ainda que tenha a lei lá prevendo que existe
esse direito, que eles têm que ser chamados, se foram classificados dentro do número de vagas, mas não são. Outro gargalo, tem vários gargalos aí. Abraço e até a próxima, né? Cobre bastante aí dos deputados nesse sentido, porque senão nós vamos continuar mais do mesmo e as próximas gerações também vão acabar sofrendo por conta dessa velha praxe, costume e essa velha política aí, que na realidade, se você for para analisar, os concursos servem mais para cabide de emprego para aqueles que têm viés partidário do que propriamente para fazer alguma coisa para a administração, porque tem alguns que são empregos até mesmo fantasma, nem existe o cargo, ele faz o concurso e lucra com isso, às vezes coloca a pessoa lá como se estivesse trabalhando, mas não está, enfim, já teve operações, investigações sobre isso, né? É só você analisar.